Educação e autora do livro Educação, Cuidado e Desenvolvimento da Criança de 0 a 3 anos. E tem muitos outros títulos, fiz um breve resumo, Leila depois pode complementar o que for necessário. Eu fiquei pensando que eu acho que a melhor forma de apresentá-la é pelos olhos das professoras, né? Então, a Leila, ela é uma profissional que fez os olhos das nossas professoras brilharem. E ela continua fazendo esses olhos das professoras brilharem sempre que ela apresenta a visão, né, a sua visão para as crianças e para suas competências. Então, é um trabalho que a gente vem construindo desde janeiro, com ela e com as professoras, e para nós é uma grande referência no desenvolvimento das crianças. E eu tenho certeza que ela vem contribuindo para a consolidação da Viva, também como referência na educação infantil. Então, é com muito prazer que a gente te recebe hoje no Diálogos, e nós estamos muito felizes de estar aqui. Obrigada, Roberta, Vanessa, Fabiana, que começou um caminho lá na pandemia, fez estudo comigo, né? Agora nasceu Estela e a gente está aqui juntos. Quero agradecer, então, a todas as famílias que estão aqui, também aos educadores que estão aqui, os da Viva e os que não trabalham na Viva, mas que precisam conhecer a Viva, né? Eu sempre digo isso, que toda instituição que já tem uma preocupação com formação, ela já é diferenciada, né? Quem quer levar uma formação para os seus educadores, ela, com certeza, já é um lugar, um espaço diferenciado. E eu posso dizer, né, agora no caminho, sobre essa sensibilidade das educadoras, né? A gente se encontrou muitas vezes, há 5 meses que a gente vem se encontrando e cada vez mais a gente vê o aprofundamento na sensibilidade, no tipo de pergunta que as educadoras fazem, realmente elas são muito engajadas e compromissadas com as crianças. Então, quero dizer também que estou muito feliz, esse tema é um tema que muito me apetece, que é o tema do movimento, e eu vou pedir uma licença mesmo para todos vocês que estão aqui escutando, porque eu vim com o coração para falar com os pais. Então, assim, nós que somos educadores, somos pais. Se não somos pais, somos filhos. Mas nós vamos ouvir hoje nessa perspectiva, que é a perspectiva da escuta, que é uma escuta que é levada para as famílias. E isso é muito importante também para nós que somos educadores, né? Tem diferenças da escola e da casa, todas, né? Tem muitas diferenças, tem muitas particularidades, singularidades. O bebê é o mesmo, mas o bebê no espaço coletivo não é o mesmo bebê que está dentro da casa, né? Que está com a família. Existem minúcias importantes. E hoje, então, eu queria falar queria colocar meu coração para falar com os pais mesmo, que estão aqui, para vocês que são educadoras que também têm filhos, e ao mesmo tempo para vocês que foram filhos, que ainda não são mães, mas que são filhos e aí podem pensar em vocês também. O tema é muito bonito, que é o tema da importância do movimento na vida de uma pessoa, e, em especial, a importância de um movimento que é um movimento livre na vida das crianças pequenas. Eu já vou daqui a pouco colocar um vídeo, porque eu acho que é sempre inspirador a gente começar com uma imagem, mas antes eu queria fazer um pequeno exercício assim de 3 minutos, fazendo trazendo algumas figuras de linguagem que envolvem movimento. Então, até se vocês pais e educadores, quem está aqui quiser escrever sobre isso, seria muito interessante. Tem várias vezes que nós vamos falar com adultos e evocamos a palavra movimento. Então, por exemplo, para os adultos a gente diz assim, você precisa dar o primeiro passo. Vocês já perceberam que figura de linguagem é essa? O que significa dar o primeiro passo? A gente fala isso para os adultos. Por que a gente usa essa expressão, dar o primeiro passo? Que outras frases a gente costuma usar? Por exemplo, você tem que se levantar. Não é? Se levanta. O que mais que a gente fala? Nossa, hoje eu estou correndo tanto. Então, são todas palavras que evocam movimento
mas a gente nem sabe por que a gente usa. A gente tem o significado dela, mas a gente não evoca essa questão de que elas estão relacionadas a movimentos corporais. Dá seus pulos. Olha quantas figuras de linguagem. Dá seus pulos. Você precisa dar o primeiro passo. Olha, você precisa escolher uma direção. Todas essas são palavras que a gente usa para incentivar alguém, né? Dar o primeiro passo, você precisa se levantar, você precisa encontrar o seu caminho, ou seja, você precisa organizar a sua caminhada. São todas frases que a gente usa e que evocam movimentos corporais. Mas por que será que eles estão conectados aos movimentos corporais? Então, eu estou deixando essa primeira reflexão aqui para as famílias, para todos nós que estamos aqui, porque temos famílias e temos crianças ou convivemos com crianças, para a gente pensar no significado, então, disso que é tão pequenininho, que é, por exemplo, um bebê, quando ele dá o seu primeiro passo. O que isso significou, quando ele deu o primeiro passo? Um bebê que escolhe caminhar em um determinado lugar. O que significa essa escolha para um bebê? Porque nós estamos falando isso de adultos, né? Você precisa escolher o seu caminho. Será que a gente deixa os bebês e as crianças pequenininhas escolherem seus caminhos? Bom, a gente diz, se levanta, né? Você precisa se levantar. E quantas vezes a gente fala para a criança sentar e ficar quietinha? E depois a gente diz para o adulto que ele precisa se levantar. Então, quais são os significados disso? Vocês já pensaram? Então, essa é a questão do movimento. Sempre o movimento, todo o movimento de um bebê ou de uma criança pequena tem relação com algo que não é o movimento apenas em si. O movimento traz um significado que é um significado de uma vida, que é a nossa vida psíquica. Então, a gente fala assim, nossa, fulano de tal é desequilibrado. Onde está o desequilíbrio? No corpo que você sente o desequilíbrio. Os bebês, eles fazem um grande trabalho para equilibrar o próprio corpo, né? Para chegar na posição de pé, para correr, para andar. Isso não é algo fácil. Quem tem os bebês aí sabe que esse é um caminho muito longo. Mas como é que o bebê pode conquistar o seu próprio equilíbrio? Como é que uma criança pode conquistar o seu próprio equilíbrio? Então, a gente diz que o equilíbrio do corpo de uma criança pequena significa o equilíbrio psíquico que vai acompanhá-lo durante a vida toda. Isso é muito profundo. Então, o corpo é onde a criança tem a experiência, que é a experiência de viver. Então, a gente não deveria interromper isso. E esse, então, é o tema que nós vamos conversar, e vai ser uma conversa mesmo. Mas eu vou começar mostrando, então, esse início do movimento. Como é que ele se inicia e como é que ele vai constituindo não só o corpo físico, mas também vai trazendo para as crianças pequenas muitas competências que vão acompanhá-las, competências de habilidades, mas também competências psíquicas que vão acompanhá-las para sempre durante a vida. Então, para nós, quando falamos de movimento livre, é porque nós temos uma visão de que os movimentos das crianças não devem ser interrompidos. Eles devem ser acompanhados, mas não interrompidos. E, então, eu resolvi trazer para a gente entender como é que nasce esse movimento, um vídeo muito delicado, feito por uma família, é uma família alemã, e essa família, ela vai gravar durante 2 ciclos, assim. Acho que os primeiros 8 meses, depois mais 8 meses. Então, de 0 a 1 aninho e 4 meses, mais ou menos, eles gravam a evolução dos movimentos do bebê. E eles transformam essa evolução dos primeiros 8 meses em um vídeo de 3 minutos e a evolução dos 8 meses posteriores também em um vídeo de 1 minuto e 20. Assim. São vídeos bem curtinhos. Mas esses 2 vídeos, eles já demonstram como o movimento, ele não é
algo que está projetado apenas para músculos e ossos, né? Tem muito mais coisas que acontecem quando as crianças pequenas se movimentam. Então, eu vou convidar vocês para olharem esse vídeo, mas olharem e pensarem o que, além da evolução desse movimento, o que aparece enquanto competências, habilidades, vida psíquica, atenção, o que é que aparece nesse vídeo que vocês acham que é muito importante para a criança levar para a vida toda, tá bom? Então, vamos lá, por favor, Vanessa, eu vou pedir para você colocar o baby 1, para você compartilhar com a gente, e depois nós vamos conversar mesmo, quero que vocês falem como vocês observam essa evolução. Muito bonito, né, gente? Achei cuidadosíssimo dessa família conseguir, um pai, conseguir acompanhar esse movimento desde que o bebê tem 4 meses e é colocado pela primeira vez no chão, até ele se arrastar. E aí eu quero conversar, Roberta, vamos ver se esses pais são tímidos, agora eu quero saber. Então, vamos lá, o que vocês veem aí, para além dessa evolução do movimento, que é muito importante, eu acho que vocês podem destacar se vocês quiserem, mas o que vocês olham
de outras competências que vão aparecendo e que chamam a atenção de vocês. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Podem escrever também no chat se quiserem, os professores também podem falar, escrever, comentar, essa é a ideia. O que vocês veem aí? Ah, o Fernando falou que dá vontade de ter outros bebês, olha isso. Cadê a esposa do Fernando? É lindo mesmo, né? Retomar essa lembrança desse momento inicial da vida do... Não, e a gente vê com outros olhos também, né? Depois de experienciar, e daí vendo, obviamente, com esse olhar pedagógico, uma vez acontecendo de novo, você puxa, você já absorve outras coisas, você já visualiza outras coisas, é bem gostoso. O que você visualizou, Fernando, do movimento da Liv, que você destacaria? Assim? De início, me alertaram isso no começo também, quando minha filha, hoje ela já está com quase 3 anos, quando ela começava a se movimentar, a primeira coisa que eu já pensei lá atrás, nossa, deixar a criança no chão. Ah, chão gelado, chão duro. E na época já tinham me avisado, deixa no chão, ela não tá chorando, não tá machucando, fica tranquilo. A gente não tem essa visão, né? E dessa de tentar, não, vamos deixar. Hoje, falando assim da minha filha, eu percebo que ela tem um pouco disso de independência, de querer fazer as coisas, o que é bom e ruim, né? Porque, poxa, que bom que minha filha é independente, mas meu Deus do céu, é de cair o cabelo, algumas coisas que daí você só tem que ficar domando, né? Para não correr perigo. Mas não sei se é isso que você vai falar, e agora já me resumindo. Exatamente, Fernando. Olha, a gente já É, tem um bebê então do movimento livre. Como chama a sua filhinha? Maria Fernanda. A Maria Fernanda é um bebê de movimento livre que ficou no chão. Então, primeira coisa que te chama a atenção, ela é destemida. É, um pouco, sim, sim. Que é essa coisa de eu sei cuidar do meu corpo, né? Isso é muito importante. E tem a ver, quando a gente olha para essa bebezinha, exatamente isso que aconteceu. Ela passa, ela mesmo inventa os seus próprios movimentos. Esse movimento não é imposto. Então, essa decisão, que é a questão psíquica, poder decidir como eu movimento no corpo, também me diz sobre decidir como eu me coloco na vida também. Né? É isso que a gente diz que fica no interior da criança quando ela faz esse movimento. A Andrea colocou uma coisa aqui que é muito bonito, que eu também acho muito lindo. Para mim, essa é a finalidade toda. É que o bebê descobre ele mesmo. Ele sabe quem ele mesmo é quando ele faz esse movimento. E aí, eu vou falar para vocês de algo que é muito importante, que é um circuito que eu apresentei ontem, a Denise ouviu sobre isso, eu ouvi de novo, mas é um circuito muito importante que se forma. Qual que é o sentido do movimento para a criança pequena? Por que a gente diz que esse movimento livre ele é mais importante? Então, tudo que é vivo, tudo que está vivo, se movimenta. Então, uma árvore, ela cresce, ela se movimenta. Né? Um animal se movimenta. Um fruto cai do pé também. Né? Se a gente deixar ele por lá, ele se contrai, ele se expande, né? Quando ele começa a crescer, ele vai se contrair. Então, tudo que é vida. Né? A gente tem o vento, as águas se movimentam, os planetas se movimentam, tudo que é vivo, tudo que está na Terra se movimenta. As águas, os animais, enfim, todos os reinos, de alguma forma, eles se movimentam. A própria camada externa da Terra se movimenta também. Então, o movimento tem muito a ver com a vida e a vida como um todo. Agora, mesmo um bebê, quando ele está parado, ele que a gente também, agora todo mundo aqui sentado, parece que a gente está parado, mas a gente não está parado, a gente está em movimento. Eu mais ainda, estou falando, mexendo as mãos. Né? O que eu quero dizer é que, por exemplo, dentro de nós, existe muita vida se movimentando. Então, nossa digestão está acontecendo, nosso coração está batendo, nosso pulmão está recebendo ar. E aí eu faço uma pergunta. Se esses movimentos param, o que acontece? O que acontece se meu coração parar de bater? O que acontece se meu pulmão parar de funcionar? O que acontece se a minha digestão parar? E se o meu rim parar de funcionar 2 segundos? O que aconteceria? Então, assim, para a vida, o movimento é essencial.
Mas nós, adultos, fomos perdendo a noção, a percepção desses movimentos. A maioria das vezes, a gente só percebe que a mão é importante se a gente quebrar a mão, que o pé é importante se a gente torcer o pé. Então, quando os adultos em si, eles vão percebendo o corpo apenas quando eles estão adoecidos. Quando tem uma parte do corpo adoecido, você presta atenção naquela parte do corpo. Mas a maioria das vezes a gente não tem consciência mais nem dos movimentos que a gente faz cotidianamente. Né? Fica sem a mão esquerda, nem precisa ser direita. Aí você vai descobrir o quanto você precisa dela durante o dia. Você se torna mais consciente. No caso dos bebês e das crianças pequenas, não é assim. Então, o que a gente sabe? A Liv, que é essa bebê que está de barriga para cima, vocês perceberam a hora que ela está cansada, que a respiração dela está no abdômen, aí sobe e desce, assim, você vê que realmente ela está fazendo uma respiração muito profunda. E ela para descansar de barriga para cima. A natureza é linda. Os bebês, eles nasceram para se desenvolver, nasceram para se movimentar, eles já nascem, né? Lá na barriga eles estavam se movimentando, eles estavam brincando, chutando, pegando o cordão umbilical, encostando uma mão na outra. Quando eles saem da barriga da mãe, eles chegam no mundo, eles se encontram com a gravidade. E aí vai demorar quase 3 meses para eles conseguirem unir uma mão na outra de novo. 12 semanas. As pessoas às vezes me perguntam, mas por que o bebê demora tanto para pegar na mão? Ué, porque é uma outra lei da gravidade aqui fora. E ele precisa se encontrar com isso. Mas existe uma cadeia que é muito importante e eu queria apresentar para vocês. Então, a Liv, várias vezes aconteceu com ela, mas eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu gosto de falar, porque ele simplifica bastante a nossa visão e a nossa compreensão do movimento do bebê. Vou dar o exemplo da fome, para a gente entender de onde vem o movimento, que essa é uma pergunta importante. Por que as crianças gostam tanto de correr, pular, subir nas coisas? Por que é que isso acontece? Então, eu vou dar um exemplo da fome, de um bebê recém-nascido que não sabe falar. Né? Vamos pensar na Estela, que está agora com 55 dias. Ela não sabe o que é fome ainda. Ela sente fome, mas ela não sabe o que é fome. E aí, o que acontece? Quando a gente tem baixa de glicose no nosso corpo, né? Está acabando a energia, o cérebro tem que dar um jeito de avisar, porque o bebê não vai falar, a Estela não vai falar, por favor, mamãe Fabiana, eu gostaria que você me oferecesse leite agora, porque eu tenho fome. Ela não consegue fazer isso, mas a natureza arrumou um jeito. Então, a gente tem essa baixa de glicose, e aí o cérebro avisa para os receptores, que são os receptores que estão na barriga, e fala assim, viu, baixou a glicose, a gente precisa de comida agora, ou vamos entrar todos em colapso. E aí, o que acontece? Muitos hormônios vão para o estômago, vários hormônios, tem reações físico-químicas, e essas reações físico-químicas fazem que o estômago do bebê enrijeça. Já sentiram dor de fome? Eu sempre falo isso, gente, eu sempre. Essa dor que você sente na fome, na verdade, é uma resposta físico-química do seu organismo dizendo, viu, a glicose está baixando, a gente vai entrar em colapso. No caso do bebê, essa contração da parede do estômago causa uma sensação que o bebê não sabe que é dor, mas é uma sensação que a gente sabe que é dor, porque a gente sente ela, nós adultos. Então, o bebê sente dor, mas ele não sabe que é dor. Ele tem uma sensação e essa sensação gera uma emoção. O que acontece quando o bebê sente a dor? O que acontece? As mães aqui sabem. O que acontece? O bebê chora. Por que ele chora, gente? Porque está com dor? Está emocionado, sente uma emoção. Então, ele chora copiosamente. Então, vejam, a sensação da dor causa uma emoção. E o bebê chora. A gente só diz que está com fome, mas o bebê também está sentindo uma emoção. Que tem um desconforto, é uma coisa que eu não sei explicar o que está me afetando. Aí ele chora. E para chorar, o que esse bebê precisa? De movimento. Então, é muito bonito. Todo movimento de um bebê, de uma criança pequena, tem a ver com as suas próprias emoções. Então, para chorar, o bebê precisa contrair o rosto,
ele precisa contrair os olhos. E alguns bebês, além de fazer tudo isso, quem teve bebês aqui sabe como é que eles fazem. Eles esticam inteiro, eles crispam quando estão com fome, eles ficam muito fazendo vários movimentos. Essa é a função expressiva do movimento. E aí alguém vai lá, o pai, a mãe, o cuidador que estiver perto, pega esse bebê no colo, oferece o peito, oferece a mamadeira, enfim, oferece o alimento que tiver, e aí esse bebê tá calmo. Quer dizer, aí é uma vantagem. O movimento também faz com que esse adulto perceba, esses movimentos fazem com que o adulto perceba a criança, o que ela quer, o que ela precisa. Então, nós que cuidamos de crianças pequenas, nós conseguimos identificar as expressões faciais, mas também podemos observar a questão dos gestos. Eles são muito importantes para a gente compreender a criança. Então, vejam, quantas coisas. O movimento me ajuda a avisar que eu preciso comer quando eu não sei falar. O movimento também me ajuda a ter uma relação com o outro. A partir do meu movimento é que o outro vai me compreender. E essa função, que é a função expressiva, a gente já vai interrompendo. Quando? Quando a gente não faz o que o Fernando... Ainda bem que o Fernando e a família dele ouviram e prestaram bem atenção, que olha, deixa livre, né? Deixa livre. Porque quando a gente limita o movimento dessa criança, nesse circuito, então, eu tenho a emoção faz eu ter um movimento. Esses movimentos vão se transformar em pensamento. Como é que isso acontece? Então, vejam bem, o bebê olha para a mãe, olha que bonito, olha para o pai, olha para o vovô, olha para a vovó, aí ele olha. Quando ele olha, entra a luz lá na retina. E aí ele percebe um rosto. Quando ele percebe isso, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai sentir uma emoção. E aí ele vai dar uma risadinha. Gente, vocês sabiam que os bebês se emocionam? Essa parte pularam. Todas as blogueiras pularam essa parte. Os bebês se emocionam. Quando ele vê 2 olhos, e esses olhos são parecidos com os olhos daquela pessoa que cuida dele, ele recebe a luz, a imagem, e quando essa imagem vem, o que o bebê faz? Ele se movimenta. Ele bate a perna, ele bate o pé, ele dá um grito. Então, vem o movimento. E esse movimento está ligado à emoção que o bebê está sentindo, de te ver. Tem bebê que sorri, mas tem bebê que chora. Ele olha para a mamãe e já faz um biquinho. Ele não está fazendo manha, como as pessoas falaram para você. Ele está emocionado de te ver. E aí, o que acontece? Esse bebê é pego no colo por alguém, né? A mãe pega, ou o pai, ou o avô, quem for, e isso se transforma em pensamento. Como é que é? Com 8 meses, o que ele já sabe fazer? Se eu der uma risadinha, conquistei mamãe. E aí ele vai dar um sorriso. Então, de novo, é a função expressiva do movimento que também me ajuda a colocar em comunicação, me colocar em comunicação. Então, todas as vezes que a gente impede, por exemplo, um movimento das crianças, deixando elas muito paradas, e o meu orgulho da vida é isso, né, gente? Você vai andar na vida, você não vai ver um bebê conforto, você vai ver um carrinho, você vai ver os bebês só no chão, para lá e para cá. Então, quando ela faz isso, ela não limita exatamente essa função, que é a função expressiva do movimento, e que vai ajudar o bebê a criar a primeira forma de comunicação que a gente chama de comunicação primária, que é saber compreender sem o uso da palavra. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, esse bebê, ele tem essa função. O movimento tem essa função. Né? É a função expressiva. Depois, esses movimentos se transformam em gestos e esses gestos se transformam em pensamento. Então, vejam quando, por exemplo, eu recebo vários vídeos, as meninas me mandaram os vídeos da vida, eu acho muito interessante, quando, por exemplo, as crianças estão brincando lá no parque. E agora ela já é uma criança de 2 aninhos, de 3 aninhos, enfim, ela já está brincando lá no parquinho. E aí ela vai fazer um bolo. Então, o que ela precisa? Do corpo inteiro.
para fazer isso. Já foi para uma outra etapa, que é uma etapa em que o movimento vai acompanhar o pensamento dela. Então, você vai ver uma criança bem pequenininha, de 2 aninhos e meio, 3 aninhos, enchendo um balde, esvaziando o balde. Aí ela enche de novo e esvazia de novo. Daí ela enche de novo e esvazia de novo. É lindo. O que essa criança está experimentando com o movimento? A noção do cheio e do vazio. Não precisa dar uma atividade para ela. Na própria brincadeira e pelo próprio movimento, ela começa a olhar para esses atributos. Que as coisas enchem, que as coisas ficam vazias. Mas tem mais. Que a bacia é pesada de areia e que depois fica leve se ela tirar tudo de lá. Então, vejam, tem cheio, vazio, tem dentro, tem fora. O que está dentro? O que está fora? O que está pesado? O que está leve? Onde tem mais? Onde tem menos? A criança não vai aprender isso com uma lição, com uma atividade, né? A gente vê instituição que vai dar atividade disso, né? O caso da Viva. Mas é brincando que as crianças vão aprender esses atributos de matemática e de física. E para isso, o que elas precisam? Se movimentar livremente. Então, todas as vezes que a gente vai numa instituição, e eu fico pensando, que eu sei que não é o caso dos pais que estão aqui, às vezes a gente fica um pouco bravo se o tênis está sujo, se a roupa voltou. Eu lembro que a minha filha mais nova, antes de entrar em casa, eu tinha que pegar um saquinho e fazer assim, ó. Porque era muita areia que vinha na escola. Ela ainda vem. Está com 12 anos. Às vezes eu fui pegar, estava inteira, suja. Porque brincou na terra. E aí, a gente, às vezes, se incomoda, mas a gente não precisa passar dessa etapa, que é a compreensão de que se essa criança está suja, é porque ela trabalhou muito, o corpo trabalhou demais. E se o corpo trabalhou demais, essa criança se envolveu com muitas ideias, por exemplo, como essa, que parecem ser muito simples, né? Vocês já devem ter visto quantas vezes os filhos de vocês, encherem e esvaziarem um balde de areia. Quantas vezes vocês já perceberam que isso é física e matemática pura? Noção de volume, tá aí. É ali que começa, não é lá no ensino médio. Né? Toda a matemática e física, toda a percepção do espaço também vem a partir do movimento. Então, eu vou terminar, porque eu sei que eu tenho que falar pouco, mas é só para deixar também uma outra questão que é bem importante. Quando a gente pensa na lateralidade, nas noções de lateralidade, por exemplo, direita e esquerda, a gente sabe que nossa cabeça inteira é orientada, né? A gente tem 2 olhos, 2 orelhas, 2 narinas, e é muito importante a gente pensar em como as crianças agem. Elas ouvem, eu acho isso uma coisa maravilhosa. A criança ouve um barulho e a cabeça dela vai para onde veio o barulho, só que ela ativa outro ouvido imediatamente. Então, vem uma luz de algum lugar, ela leva os olhos, mas os 2 olhos vão enxergar, mas ela vira a cabeça para onde está o ponto de luz. E os bebês e as crianças pequenas é impressionante, porque eles conseguem também ir pela narina, pelos odores. Mas, novamente, olha só, é só a cabeça. Já faz tudo isso. E é esse movimento de cabeça, por exemplo, que vai te ajudar na orientação espacial, nas noções de espaço, que você vai constituir até chegar e fazer uma geometria euclidiana. Ou não euclidiana. Mas essas primeiras noções de espaço, do volume, da direita, da esquerda, da lateralidade, também vão se iniciar da onde? Do movimento que você faz com o corpo, e que é puxado pela sua cabeça. Então, pensa, um bebê que fica no bebê conforto, ele não vai conseguir movimentar a cabeça. Um bebê que fica o tempo todo no carrinho, não vai movimentar a cabeça. Então, esses atributos que são atributos que vão ser internalizados, que vão ser levados para a vida toda, eles não vão poder acontecer sem que a criança controle o seu próprio movimento. Por isso que a gente mostrou a Lívia, porque a Lívia fez isso, ela construiu os seus movimentos. Do ponto de vista, então, das famílias, é muito importante que a gente compreenda que correr, pular, saltar, subir, descer, e todos esses, eles realmente não devem ser impedidos, mas ao mesmo tempo não podem ser ensinados. Então, o que eu queria deixar, vou terminar minha fala agora,
É exatamente isso. Movimento, é impossível ensinar movimentos para as crianças pequenininhas. Então, assim como a livre, até a vida adulta, você pode aprender movimentos, mas esses movimentos, eles vão ser criados por você mesmo. Mesmo quando você faz balé, vocês já viram várias bailarinas? Eu conheço várias, eu amo balé. Né? Então, às vezes, tem uma bailarina da dança moderna chamada Isadora Duncan, que dançava de calça, e ela tirou os espartilhos, essas coisas apertadas, ela não usava não. E ela sempre dizia isso, qualquer bailarina, embora ela aprenda a dançar, o movimento só pode ser o movimento que ela mesma criou. Por isso que a gente vai ver a beleza, né? De várias bailarinas dançando e fazem coisas muito diferentes, porque é ela que cria esse movimento. Então, é impossível se ensinar o movimento. O que a gente pode fazer é criar espaços onde as crianças não são impedidas de se movimentar. Então, nisso, uma instituição como a Viva, né, que tem espaço livre, que as salas são livres, a criança já tem ali todos os recursos que ela precisa para aprender a se movimentar, com segurança. Vocês viram que a Liv não bate nenhuma vez a cabeça, ela está super equilibrada. E uma coisa muito importante que eu acho desse vídeo, precisa de muitas coisas para se movimentar, a Liv só precisou de uma coisa só. O que é essa coisa que ela precisou? Que é fundamental, essa não dava para faltar. Quem percebeu? Ela não precisou de um emborrachado, ela não precisou de um tatame, ela não precisou de um Fisher Price, ela não precisou de nada disso. O que é que a Liv precisou? Só o chão. E o chão é muito democrático. Então, o que eu queria terminar, eu acho que deixar de mensagem aqui, para famílias especialmente, é: observem esses atributos mesmo. Quanto o seu bebê brinca? Será que ele precisa mesmo de atividades dirigidas? Porque será que é assim que os bebês aprendem? Então, isso é algo que eu deixo. E a outra coisa é, quanto a gente limita o movimento das crianças? Né? Por que a gente limita? Então, volto de novo para as figuras de linguagem, né? Dar o primeiro passo, escolher o seu caminho, ter coragem, se levantar, dar os pulos, tudo isso tem como um significado anterior como a gente se posiciona no mundo. Então, cada vez que as crianças podem manifestar os seus movimentos, o que elas estão se fazendo ali eu estou me colocando nesse mundo, estou me colocando, vou me movimentar para o resto da minha vida. Eu acho que é isso, Roberto. Acho que agora a gente pode abrir, né? Para ver se tem perguntas, comentários. Podemos. Se faz sentido para vocês o que a gente falou. Podemos sim. Fica, né? A gente deixa aqui aberto para os pais. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem abrir o microfone ou escreverem aqui no chat. Acho que uma coisa bem interessante para falar é dos medos, né? Alguém tem medo? Alguém tem algum receio? Não, ninguém tem, viu, Leila? Imagina, nós como mãe, nós temos, né, um pacote de... Vem junto com um pacote, né? De vontades, de expectativas, de medos, faz parte. Sabe que eu tenho uma menina de 2 anos e a gente tem essa questão, né, do movimento livre e agora, hoje em dia ela sobe na motoquinha, fica de pé na motoca e balança a motoca com os pés, de pé. E ela fala, mamãe, olha o que eu consigo, porque ela fica vendo a minha reação nesse sentido de vou te assustar, não vou te assustar, posso fazer, não posso fazer. E aí, claro que vem um medo, né? Vem um medo de ela vai cair, vai se machucar. E aí, imediatamente, vem a minha observação do quão perigoso é, para poder avaliar se ela faz o movimento livremente ou se eu interrompo. Isso acontece em muitos momentos na minha casa. Em muitos momentos. Essa avaliação instantânea de um movimento é livre e seguro ou é um movimento livre que ela está se colocando em risco. E qual é esse risco? Então, eu tenho essa questão
que acontece na minha casa, com certeza. Sim, uma coisa muito interessante, Roberta, que a gente tem que dizer da questão do movimento das crianças na casa, é que é mais complexo mesmo, porque tem objetos ali que são objetos de adultos e de crianças pequenininhas. Mas uma coisa muito importante também é como a nossa indústria brasileira de brinquedos criou objetos que não existem em outros lugares, né? Então, por exemplo, todas as bicicletinhas, por exemplo, de outros países, elas não têm pedal, não sei se você já observou. Sim. Porque exatamente a criança só anda com o pé, né? Então, por exemplo, agora, sim, há riscos, né? Subir na cadeira, subir na mesa, subir na casa. Realmente, esses riscos são riscos ambientais, não estão muito ligados ao desenvolvimento da criança, mas são riscos ambientais e que a gente precisa lidar com muita tranquilidade também, que é ajudar a criança a compreender, a cooperar, né? A não ir, por exemplo, nesse lugar, em cima da mesa, por exemplo. Sim, porque é um desafio mesmo, é muito diferente, né? Quando a gente pensa no ambiente escolar, é um ambiente preparado, planejado para o desenvolvimento. Quando a gente vai para casa, o apartamento, ele tem os riscos exatamente do ambiente. Então, é preciso que a família, né, ela precisa ficar ali organizando também o espaço para que ele seja o mais livre possível, o mais seguro também. Também tem essa... Minimizando os riscos. Tem uma pergunta bem interessante aqui no chat agora. O que a Leila acha de enrolar os bebês na cobertinha para dormir, como se fazia antigamente, aquele rolinho com o bebê? Tem nome, né? Tem até um nome, enrolar os bebês. Gente, essas ideias de manter o corpo preso são ideias da década de 40, em especial dos Estados Unidos. E tem a ver também com uma ideia da ginástica daquela época. Charutinho, obrigada, Alessandra. Com uma ideia daquela época em que se investia muito no treinamento militar. Então, eles têm um estudioso chamado... deixa eu lembrar. Mas ele conta das visitas que ele fazia. Ele era um terapeuta corporal, um psiquiatra e terapeuta corporal. E ele conta que ele fazia visita nas casas de famílias e ele começou a ficar muito assustado. Porque tem um charutinho, mas também tem uma outra forma de enrolar, que é enrolar perna por perna. Porque eles acreditavam que a perna do bebê era torta, então precisava ficar reta rapidamente. Ainda existe isso. Por exemplo, bebês novinhos usando botinha. É uma ideia de consertar este corpo, né, antes do tempo. E essa é uma ideia infundada. A gente não precisaria enrolar os bebês assim apertados. A gente vê na televisão várias vezes, né, aquela coisa de que enrola faz barulho de chuva, que faz aquele barulho. Mas até isso também a gente tem repensado, né? Isso seria um outro assunto. Mas o sono também, os bebês são capazes de terem controle sobre o seu próprio sono. Então, a gente não enrola na nossa perspectiva, mas também a gente não deixa o bebê recém-nascido totalmente solto, sem nada. Então, por exemplo, a gente pode até embalar o bebê, só que ele podendo movimentar os seus braços, as suas perninhas e a sua cabecinha dentro de um lugar quentinho. Eu não sei se vocês já viram, que às vezes a gente pega a cobertinha e coloca, mas deixa de um jeitinho largo e daí a gente não impede esse movimento. Então, desde o início, quanto mais ele se movimentar livremente, mais ele consegue ter controle do movimento. E aí eu queria trazer uma coisa para a Roberta e para vocês também, que é muito importante. No movimento livre, a gente não adianta as posturas do bebê. Então, por exemplo, o bebê vai ter que chegar na posição sentada por ele próprio. A gente não vai sentar o bebê. Ele vai começar a engatinhar, então a gente não senta. Ele vai seguir todo um percurso, como a Liv que vocês viram. Acho que a gente depois pode até terminar com o último vídeo dela. Ela vai chegar na posição sentada sem ninguém sentá-la. Ela vai... E aí eles chegam na posição de pé sem ninguém colocar em pé. Então a gente não pega o bebê pelo braço e sai andando, a gente não faz isso. A gente põe no chão, de barriga para cima, e ele vai fazer todo um conjunto de movimentos, quase 250, até chegar na posição de pé. É uma coisa muito linda.
Amy Peters, ela descobriu que um bebê, antes de 1 ano, já fez 107 movimentos de mão, gente. A gente não está entendendo. Como é que a gente pode dizer que depois as crianças têm dificuldade para escrever? Ela já fez os 107 movimentos de mão, que são exatamente movimentos de mão. Estou com o desenho aqui, eu deixei ele, eu achei, que vocês estão vendo, de um cachorrinho. Ela era um prodígio? Não, não era um prodígio. Mas ela foi um bebê de movimento. Então, o traço era muito tranquilo. Sempre foi muito tranquilo a gente pegar no lápis, muito tranquilo. O movimento de pinça, que as pessoas falam que vai aparecer nos 7 anos, não. O movimento de pinça aparece com 10 meses. 10 meses, quando o bebê é de movimento. Tá? E aí, o que é importante a gente entender? Que essas crianças, que são as crianças de movimento livre, que eu já vi lá na vida algumas, elas são prudentes. Então, Roberto, é muito interessante isso. Os bebês que são bebês de movimento livre, eles não se lançam no perigo, assim, de qualquer jeito. Vou dar um exemplo para vocês. 2 bebês, um de movimento livre e um de não movimento livre, na beira da piscina. Os pais juntos, segurando o bebê. Um dos bebês, ele foi sentado pela família. O outro bebê não. Ele era um bebê que ainda não sentava, então a família colocou ele deitadinho e estava ali com ele. E aí foi muito interessante, porque ele já sabia virar, igual a Lívia. E ele virou, tinha a piscina e fez assim na água. Ele não se jogou na água. Ele viu que era água e não se jogou lá. E o outro bebê estava com uma bolinha na mão, sentado. E a bolinha caiu dentro da água. O bebê virou com tudo e foi. Qual que é a diferença? Esse bebê, como ele não tem controle do próprio corpo, como ele não aprendeu sobre o próprio corpo, usar a palavra que alguém falou aqui, como ele não se conhece, ele tem uma reação, ele reage. Acontece, pum, faz a reação. O outro bebê não. Como ele é um bebê que se percebe, ele também tem uma tendência a observar o ambiente. Então, esse bebê, muitas vezes eles estão subindo numa escadinha, e aí eles chegam no lugar, eles voltam para trás, quando eles veem que eles não vão conseguir. Então, o movimento livre também, ele ajuda as crianças a serem mais prudentes, a amarem mais o seu corpo, a cuidarem mais do seu corpo, tá? Essa noção de prudência, ela também é importante, porque essa noção de prudência também tem a ver com uma figura de linguagem. Cuidado até onde você vai. Até onde você acha que pode ir? Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente pergunta se uma pessoa tem limite ou não. Onde a criança aprende limite? Pelo corpo. Não é você falando com ela. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. É experimentando aonde o corpo vai, onde não vai, onde eu piso. Cuidado onde você pisa. Gente, olha quantas coisas. O que significa? Cuidado onde você pisa. Olha o que a gente está falando. É para ver se afunda, se não afunda. Se é reto, se é grama, se tem teto. Onde a criança experimenta isso inicialmente na vida dela? Pelo corpo. Então, sempre que vocês se lembrarem, e aí é uma mensagem também, lembrem-se de quantos movimentos vocês já não fazem na vida de vocês. Joga. Para onde estamos levando o nosso corpo? Por que nós já queremos interromper isso na frente de 2 anos? 3, de 4, de 5? Né? Então, não há nada mais importante, não há presente maior que a gente possa dar para uma criança do que ela conhecer a si própria. A cuidar do seu próprio corpo com amor e cuidado. E isso ela só vai fazer se ela se movimentar. Então, uma coisa muito importante, e vou reforçar, movimento não pode ser ensinado. Não é possível. A criança precisa vivenciar o movimento. E, às vezes, a gente já teve várias conversas sobre isso, né? Se é possível, né? A gente fazer ginástica com o bebê. Não é possível a gente fazer isso. Porque ela ainda está nesse período de construção. Se eu já coloco um movimento imposto, ela perde exatamente essas etapas, que foram as etapas aí que vocês viram passar. Então, acho que é isso, Roberta. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu sei que a gente está num grupo grande, está todo mundo mais tímido, mas eu espero que eu tenha contribuído com essa discussão.
né? E que a gente olhe para, consiga ver nas crianças já esses traços que eu te até disse, são traços de personalidade. Olha para o corpo, né? Ou são formas psíquicas de se movimentar. Olha para o corpo, a gente vai descobrir muita coisa olhando para o corpo dos bebês. Será que a gente pode ver o segundo vídeo para a gente terminar até olhando aonde vai, que é quando essa bebê chega na posição sentada? Eu me emociono, gente. Eu assisti esse vídeo 1000 vezes. Eu sou praticante de Feldenkrais, né? Então, para mim é uma emoção muito grande ver que esses movimentos que às vezes a gente tenta fazer no exercício de Feldenkrais com os adultos, né? Vários movimentos desses, demorou anos para eu conseguir fazer. E eu não sei se vocês repararam, eu acho que eu queria também só fazer isso para fechar, é que um bebê de movimento livre, ele é mais tranquilo. Ele não é um bebê que faz as coisas muito rápido, muito excitado. É um bebê calmo. Vocês perceberam desde o início da Liv, né? Que a gente diz que é um movimento fluente, sem precipitação, sem esforço. Porque a gente também vê muitas crianças que ficaram crispadas quando elas vão fazer um movimento, elas precisam fazer muita força. Isso já vem de filtros. A gente vê um bebê que o movimento é muito fluido e que ela não aparenta, quando você entra, quando ela se movimentando, no próprio rosto, nenhum tipo de medo, ansiedade, frustração, enfim. Ela está muito tranquila. Então, o convite é que vocês confiem no movimento, proporcionem para as crianças, evitem o máximo deixar frente à tela até os 7 anos de idade. Eu sempre digo até os 12, mas se não conseguir, por favor, até os 7 anos. Não sentem as crianças, mantenham elas paradas, né? Elas precisam de movimento e esse movimento é o que vai levar a acontecer. E nós também, adultos, podemos começar. Então, para quem não se movimenta, é um convite também para que vocês comecem a pensar de que tudo na vida depende de um primeiro passo, né? Que
pode ser o passo de você. Então é isso, Roberto e Vanessa, agradeço a todos. Nós que agradecemos, muito obrigada. Foi muito gostoso ouvir e também ver o vídeo, realmente ver a bebezinha é emocionante mesmo. Tem outros capítulos, né? Entendi que tem outros capítulos disponíveis. Milhares. Tem um que é muito interessante, vai mostrando isso. Os adultos tentando fazer os movimentos. O bebê faz. É um dos tratamentos. É uma das terapias que a gente faz no Pode Entrar. Podemos procurar no YouTube. Sim. Muito bom. Muito obrigada a todos pela presença. Eu vou escrever aqui o que é, tá? Até para as pessoas, porque em São Paulo a gente tem vários instrutores de Pode Entrar para adultos. É maravilhoso. Muito bom. Vou gravar aqui. Para adultos, né? Para adultos. Obrigada, boa noite a todos, bom descanso, né? Para a gente encerrar o dia. Quem já está encerrando, né? Bom descanso. E nós nos vemos num próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Gente. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Leila. Parabéns. A gente agradece. Obrigado pela conversa. Muito obrigada.